Como você vê essa influência desses bilionários assim nessas criptomoedas? Porque ele também, acho que a Tesla fez uma transação em Bitcoin, aí elevou e depois caiu o preço. Como que você vê essa... É o tal da baleia, né? Ele é tanto baleia de audiência como a transação que ele fez, né? Na verdade, a transação dele nem se caracteriza como baleia. Tem baleias muito maiores que ele. Ele não tinha essa força em poder econômico para falar que ele era uma baleia, não. Mas ele é uma baleia porque ele leva várias sardinhas atrás dele. Infelizmente, pessoas que não entendem de nada. E o Elon Musk não é à toa que ele é um dos homens mais ricos do mundo, porque ele é capitalista, né, meu querido? Então, assim, ele fez isso para ganhar dinheiro, não tem outra explicação. A Dogecoin, ele dá o pump nela, com certeza ele vende e depois ele recompra na hora que ele fala alguma coisa de mal, ela cai, ele recompra, fala bem, sobe, ele vende e ele fica nessa. Mas isso não é crime lá? É crime em bolsa de valores. Criptomoeda é uma terra sem lei, né? Duas coisas que criptomoeda não tem é o circuit break, que na bolsa, quando está tudo despencando, para tudo para os investidores se acalmarem. Criptomoeda não, o negócio pode chegar a zero, que ninguém para nada. E é um negócio mundial, né? Não tem, aproveitando falar isso, vou até fazer uma pergunta então, meio polêmica sobre isso aí. Porque teve um caso, não sei se foi no início desse ano, foi no início do ano passado, não vou lembrar, da IRBR3. Lembra que eu até comentei com você? É uma resseguradora, né? Ela... Uma ação da bolsa que deu... Ela entrou em leilão no meio de um pregão, porque tinha muita gente comprando ela, porque se ela ultrapassasse um valor de uma das baleias de uma empresa que comprou muito... Tinha um monte de gente, tinha um monte de baleia que estava vendido. Isso. E as sardinhas, né, se juntaram para ser uma baleia e começaram... Eu escutei falar da GameStop, dessa... foi na mesma época. Foi na mesma época. Aconteceu da GameStop lá nos Estados Unidos, né? Isso. E aí aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? A B3 interviu, parou as transações da IRBR, porque se continuasse, provavelmente... As empresas estavam vendidas e iam perder. Sim. E aí deu até Polícia Polêmica, Federal. Só que esse circuit break é proibido, na verdade, né? Isso daí é uma interferência que não pode. Inclusive, muita gente falou mal, não aqui no Brasil, mas muita gente falou mal. Eu sigo alguns brasileiros fora do país, que são investidores, e eles falam, agora, cadê os influencers falando mal da política que foi empregada nessa situação, né? Porque não pode, em raros casos, quando a bolsa toda está caindo, não quando só uma ação está tendo o resultado que não era o esperado, né? Então, não pode acontecer isso. Então, justamente por isso, é verdade. Lembra o circuit break é da bolsa toda, né? É da bolsa toda. Então, uma ação não pode parar. Uma ação, exatamente. Aí eles inventaram um leilão lá para não ter Ela como ficou, operar. Acho que uma tarde e uma manhã sem se poder fazer a operação. Tipo, quando teve da GameStop, nessa eu não vou poder comentar, porque eu nem fiquei sabendo, mas da GameStop as pessoas falaram, então não tem interferência, né? Então ali é cada um por si, né? E não foi isso na prática que aconteceu. Teve interferência sim, não sei o que legalmente pode acontecer, mas teve interferência sim, porque não pode. É informação privilegiada, né? Ele recebe informação antes, porque a gente vê alguns influenciadores... Existe isso mesmo, né, meu? Não tem jeito. Informação que ele alavanca uma ação. Alavanca, né? Tipo assim, o tal influencer vai fazer uma live falando de tal ação. Com certeza ele já comprou, porque daí ele vai fazer a live, as sardinhas vai dar um pump, ele vai desfazer de um parcial, né? Então, acontece isso. Acontece normal. Uma coisa isso não é ilegal, né? Você fazer uma live falando que você comprou por isso... falando que não é indicação de compra, né? Não é ilegal. Tá, mas ele fala que não é indicação, mas ao mesmo tempo ele promove, ele é uma empresa. Mas acho que tem alguns determinados profissionais que não pode ou não tem isso. Que não pode falar o que comprou? Pode, não. Pode? Não tem nada a ver. Eu achei que tinha uns caras não sei, analista, não sei das quantas. Calma. Eu não posso fazer indicação. É complicado, né? O analista, sim, ele pode indicar, mas você tem que ter o CNPI, que é algo que você tira junto à CVM, né? Ela te credencia, você está apto para fazer uma análise e pode dar indicações. Que a gente tem esses reserve da Suno, que são as notícias que saem com analistas falando as indicações. Isso pode. Mas agora, quem não tem formação, quem não tem certificação da Uncor, não pode falar. Eu posso falar o que eu comprei. Eu comprei Bitcoin.
Ponto. Não é uma indicação de compra. Foi o que eu fiz, né? Então, isso qualquer pessoa pode falar. Não tem punição, não tem nada. Sim. Entendi. Legal. O do Elon Musk lá, pegando... Elon Musk, né? Nós que fala português é Elon. Ele... O cara não é bobo, né? Não Primeiro, é, o cara não é bobo. Não é. Só que eu vi uma coisa que o Joe Biden, o Biden lá, né? O novo presidente, os pacotes de estímulos... é muito interligado com essa empresa verde, empresa sustentável e tudo mais. E justamente nessa pegada que eu escutei, tipo assim, o lado do Elon Musk, né? Que ele meio que tirou as criptos justamente por aquelas falatórios, né? De que não é muito sustentável, que gasta muita energia, que, na verdade, não sei o quê, assim, né? E aí, nesse comentário, por isso que o Elon Musk depois falou que não ia utilizar Bitcoin. Acho que até na China teve alguma coisa assim. Porque imagina o tanto de estímulo que esse cara não tem. Na China, na verdade, eles utilizam energia que é proveniente da queima de carvão. E isso é altamente poluente, né? E a maioria das mineradoras, 60% estava concentrada na China. Então, foi esse um dos motivos do Elon Musk ter falado isso. E sim, ele falou isso porque a Tesla é uma empresa de capital aberto. Ela comprou Bitcoin, então isso tem que estar declarado, porque toda empresa de capital aberto ela tem que ter isso para o público, para os investidores dela terem acesso, né? E como ela recebe muito incentivo do governo, isso vinha em desencontro, porque nenhum governo está satisfeito com a inserção da criptomoeda no nosso cotidiano. Eles não ganham nada com isso, né? Tanto é que eu vejo aqui no Brasil... essa política de liberal, né? Não podem usar a criptomoeda, porque eles estão tributando. Aqui no Brasil, desde quando foi feita a normativa, que é a normativa 1888, para quem quiser dar uma lida, é tributado. E é um bem que você é obrigado a declarar no seu imposto de renda, né? Então, o Elon Musk tendo essas criptomoedas lá, ele tem que fazer a declaração certinha para os seus investidores. E isso vinha em desencontro com o que prega, porque ele está usando algo que é altamente poluente. Só que não chega nem perto da energia que é consumida para fazer a moeda fiduciária, para fazer a impressão de ouro, tanto de papel que gasta, tanto de tinta que gasta. Então, ele fez uma jogada para ficar bem com ambos os lados e ele só se desfez de 10% do que ele havia comprado com a Tesla. Só que... E o que ele comprou com o CPF dele, que ele não precisa prestar conta para ninguém? Pois é. Você acha que ele só se desfez em 10%? Daí ele deu uma nota que ele só vendeu 10%, porque ele queria provar que tinha liquidez no mercado para se desfazer de 10% e vender rapidinho, né? Então, agora ele já está participando de uma organização dos mineradores, né? Para deixar isso menos poluente. Então, a China ter banido a mineração e ter banido a criptomoeda no seu país não foi algo ruim, foi algo muito bom. Porque daí as mineradoras elas estão migrando para outros países onde a fonte de energia é sustentável. E agora a gente teve uma diminuição da taxa de hash, que é a taxa de mineração, enquanto a China parava de minerar, só que agora já está normalizando, né? Até por isso que o preço do Bitcoin deu uma corrigida, porque a taxa de hash, que é a taxa de quantidade de Bitcoins que está sendo minerado, ela é proporcional ao valor do Bitcoin. A gente vê uma crescente de hash e a gente vê uma crescente do preço de Bitcoin. Quando o preço do Bitcoin cai, normalmente a taxa de hash está caindo também.